Exclusiva, Aldama quer apresentar ao juiz o envelope com as cotas de petróleo da PDVSA, no valor de 250 milhões de dólares, com as quais Sanches financiou a Internacional Socialista. Antes que comece o julgamento do esquema, Coudo, vamos começar? Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Informação exclusiva, poderosa, atenção porque tic-tac. Pode ter começado a contagem regressiva para o presidente do governo, Pedro Sanches, e para o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero. Está nas mãos de Aldama. E atenção para a informação que vou revelar com exclusividade em Medidas Cautelares, que vocês também têm me perguntado nos últimos dias. O que acontece com o envelope de Aldama? O conteúdo do envelope? Quando ele vai apresentar? Temos informações sobre quando Aldama vai apresentar esse envelope, que certamente pode representar o golpe definitivo para a queda de Sanches e Zapatero. Vamos compartilhar na tela, como sempre fazemos, essa informação. Aliás, se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que estamos chegando aos 150 mil. E já temos essa informação na tela que vamos explicar agora, para que tudo fique claríssimo, para que não haja dúvidas. Bom, primeiro, fotografia do empresário Victor de Aldama com seu advogado, o famoso advogado José Antônio Choclan, à sua direita, que sem dúvida está mostrando ser um craque, porque em tudo que participa, ele ganha. E nem sempre, aliás, fazendo acordos com o Ministério Público sobre penas. Ou seja, colocaram esse rótulo nele, essa fama, mas ele também vence muitas causas sem precisar fazer acordos. Aí está José Antônio Choclan com o empresário Victor de Aldama na saída. Declarações na audiência nacional. Atenção à informação. O empresário Victor Aldama planeja apresentar o envelope com os 250 milhões de dólares em cotas de petróleo da empresa estatal venezuelana PDVSA ao juiz que investiga o suposto financiamento ilegal do PSOE antes do início do julgamento do esquema Coudo no Tribunal Supremo. Como já adiantamos com exclusividade em Medidas Cautelares, há mais de um ano, não me canso de dizer isso, porque olha, se fui eu que trouxe essa informação e ninguém nos cita, pelo menos que as pessoas saibam que fui eu quem revelou, sabe? Ou seja, é isso mesmo. Aldama recebeu, como já adiantamos há mais de um ano, um envelope com as cotas de petróleo da PDVSA para financiar a Internacional Socialista e o PSOE de Pedro Sanches, após a visita da então número 2 de Nicolás Maduro na Venezuela, Delcy Rodrigues. Em janeiro de 2020, o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero. Como publicamos, ele teria supostamente canalizado os fundos provenientes da Venezuela, essas cotas de petróleo no valor de 250 milhões de dólares com contas bancárias na Rússia, por meio de laranjas. Vejam do que estamos falando. Máfia internacional e envolvidos Sanches e Zapatero, o atual presidente do governo e o ex-presidente do governo. Que tipo de mafiosos estão nos governando? Fontes próximas a Aldama, consultadas por Medidas Cautelares, dizem que o empresário quer continuar sua colaboração com a justiça até o fim. No entanto, é preciso garantir, obviamente, sua segurança e isso deve ser avaliado judicialmente da mesma forma. Isso me parece fundamental. Vou parar aqui porque isso parece óbvio. Vamos ver, se Aldama está colocando sua integridade física em risco por contar a verdade, ela deve ser protegida? Ou seja, não tem outra opção, ela deve ser protegida de qualquer jeito. Além disso, isso deve ser considerado judicialmente. É uma pessoa que praticamente vai desmantelar uma quadrilha criminosa organizada em nível nacional e internacional. Ainda estamos debatendo se ele será condenado pelo caso dos hidrocarbonetos, pegará alguns anos de prisão ou algo do tipo. Por favor, é preciso avaliar. É preciso. Olha, como eu já disse muitas vezes, se esse homem nos ajudar a derrubar de Sanches e de Zapatero. Totalmente justificado, porque eles estão envolvidos em muitas irregularidades, supostos crimes, etc. Olha, os pecados deles são perdoados? Como não seriam perdoados? Se ele nos faz limpar toda a corrupção,
toda a fossa séptica na qual Sanches e Zapatero afundaram a Espanha. Como não seria perdoado judicialmente, isso deveria ser uma obrigação. Não há precedente na Espanha de colaboração com a justiça como a de Aldama. Fazia parte dessa quadrilha antes? Sim, mas se ele está ajudando a investigação a avançar, a condenar os culpados e até mesmo a desmantelar essa quadrilha. E que derrubem os chefões, que supostamente são, como parece indicar, supostamente Zapatero e Pedro Sanches. Então, olha, Aldama tem que ser protegido e Aldama tem que ser, obviamente, isentado das condenações. Porque senão, então, de que adiantou para ele? Adiantou para ele? Por que ele complicaria a vida se isso não será considerado? Eu acho que isso é óbvio, mas enfim, é preciso enfatizar porque há muitos investigados, há muitíssimos acusados em muitos casos de corrupção. Vocês conhecem alguém que consiga derrubar o presidente do governo, o ex-presidente do governo, ex-ministros, ministros e secretários de organização? Pois é isso que Aldama está fazendo. Alguma recompensa ele merece, não acha? Bem, em seu depoimento recente ao juiz da Audiência Nacional, que investiga o esquema dos hidrocarbonetos, Santiago Pedraz, o promotor anticorrupção perguntou a Aldama sobre o envelope e ele confirmou que entregou pessoalmente. De Delcy Rodrigues, que foi a número 2 de Maduro, agora é quem está na Venezuela à frente do país. Nos dizem que Aldama pode entregar o envelope com seu conteúdo na sede judicial ao juiz que investiga o suposto financiamento ilegal do PSOE, que é Ismael Moreno, de duas formas. Primeiro, que o promotor anticorrupção envie o depoimento feito no esquema de hidrocarbonetos para este caso e que o juiz Moreno o convoque a pedido do Ministério Público. Ou a outra possibilidade é que a defesa do empresário, liderada pelo advogado José Antônio Choclan, apresente diretamente o envelope com seu conteúdo em juízo perante o magistrado. As mesmas fontes consultadas pelo EDE para medidas cautelares afirmam que a intenção de Dama é entregar o envelope com as cotas de petróleo da PDVSA, no valor de 250 milhões de dólares, ao juiz e fazer uma declaração detalhada, explicando tudo o quanto antes. O prazo estabelecido atualmente, como sempre digo para vocês no programa Medidas Cautelares, quando falamos de prazos, não é algo fixo, pode mudar. Você falou que seria no mês que vem, mas não aconteceu. Existem questões que estão sendo analisadas, que estão sendo negociadas, que estão sendo estudadas, que estão sendo avaliadas e que podem mudar. Pode ser adiantado ou pode ser adiado, mas mais ou menos para que vocês tenham uma ideia aproximada de quando Victor Daldama pode entregar o envelope. A informação de hoje, que é a que eu passo para vocês hoje, é que foi definido um prazo temporal, que é entregar o envelope com as cotas de petróleo de 250 milhões de dólares para financiar a Internacional Socialista de Pedro Sanches, antes do início do primeiro julgamento sobre o esquema Coldo, previsto para o próximo mês de abril no Tribunal Supremo. Atenção! No entanto, nos contam, não se pode descartar que a entrega do envelope aconteça ainda neste mês de fevereiro. Ainda neste mês, não se pode descartar. Mas o que parece certo é que, se não for em fevereiro, será em março. Daldama poderia entregar o envelope com seu conteúdo em juízo ao juiz Ismael Moreno, que investiga o suposto financiamento ilegal do Partido Socialista através do regime de Maduro, da Venezuela. Esta informação nos diz: pode representar o golpe definitivo que faça cair, atenção, Sanches e Zapatero. E aqui está o famoso envelope, certo? Agora vamos ampliá-lo e ver o que pode ser lido nele. Aqui está. Pode-se ver o famoso envelope. República Bolivariana da Venezuela, Ministério do Poder Popular do Petróleo, Petróleos de Venezuela S.A., com o logo da PDVSA. E aqui está escrito em vermelho: Confidencial remetente, Manuel Quevedo Fernandes, Ministro do Poder Popular do Petróleo, Presidente da Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA. Destinatário Delcy Eloína Rodrigues Gomes, Vice-Presidente Executiva da República Bolivariana da Venezuela. Certo? E aqui pode-se ver uma data: 4 de fevereiro de 2020. Estamos falando de quase 6 anos atrás, certo?
Não sei se ela ainda é número 2, pois agora é número 1, e talvez Manuel Quevedo já não seja mais ministro do Poder Popular do Petróleo. Mas isso é do ano de 2024 de fevereiro de 2022 semanas depois da visita de Delcy. E aqui, que algumas vezes também já analisamos, certo? Também se lê, escrito a caneta, um nome. Um nome? E o que está escrito no nome? Victor Gonzalez. Agora eu explico para vocês. Quem é Victor Gonzalez? Bem, Victor Gonzalo de Aldama. Eles se confundiram e pensaram que Gonzalo, segundo o nome de Aldama, era seu sobrenome, acreditando ser Gonzalez. Aqui está escrito Victor Gonzalez, mas na verdade se refere a Victor Gonzalo de Aldama. Este é o famoso envelope. E como estou adiantando aqui com exclusividade, a intenção de Aldama hoje é entregá-lo antes que comece o julgamento do caso Coudo no próximo mês de abril. Se Aldama não está colaborando com a justiça, então só Deus descendo aqui para ver. Vamos revisar também uma informação importante que revelei para vocês há alguns dias e que é importante e relevante colocar na mesa, em referência precisamente a essa colaboração de Aldama com a justiça. Aldama pode evitar a prisão pelo primeiro julgamento do esquema Coudo. A Procuradoria Anticorrupção deixou em aberto na última quinta-feira a possibilidade de que Victor de Aldama pode não ser preso após confessar participação no esquema Coudo. Em sua denúncia, o Ministério Público pediu 7 anos de prisão para Aldama, após considerar a atenuante por colaborar com a justiça. Em comparação com os 24 anos de prisão e os 19 anos e meio, respectivamente, que pediu para os outros 2 acusados, ou seja, o ex-ministro dos Transportes, José Luiz Ávalos, e seu ex-assessor, Coudo Garcia. Durante sua intervenção na audiência preliminar sobre o primeiro julgamento do caso Coudo, que aconteceu na Suprema Corte na semana passada, o procurador-chefe anticorrupção, Alejandro Luzon, fez referência a uma possível redução no pedido de pena para Aldama nestes termos. Isso é exatamente o que Alejandro Luzon disse na audiência, que eu ouvi em primeira mão. Esse benefício, essa pena menor, é a que estabelece de forma imperativa o Código Penal no artigo 21. A discussão pode ser se essa colaboração de Aldama é qualificada ou se determina a atenuante como muito qualificada ou não. Mas, de qualquer forma, antes da realização do julgamento oral, isso me parece que não era oportuno. Certo. O procurador-chefe de anticorrupção, Alejandro Luzon, é que é preciso esperar a realização do julgamento para considerar se a colaboração de Aldama com a justiça. Vendo sua declaração durante o julgamento, durante a audiência oral, ela é considerada como uma atenuante muito qualificada ou qualificada. Com base nisso, se for considerada apenas como qualificada, a pena de prisão seria reduzida em 1 grau, e isso já significaria que Aldama não iria para a cadeia, apesar de inicialmente pedirem 7 anos de prisão para ele. Se, além disso, o Departamento Anticorrupção considerar que a declaração de Aldama e a colaboração do empresário com a justiça são qualificadas como uma atenuante muito qualificada, a pena seria reduzida em 2 graus. 2 graus e sua condenação poderia ficar, somando os 2 crimes de organização criminosa e crime de suborno continuado, até mesmo abaixo de 2 anos. Mas para isso, será preciso esperar a realização do julgamento e as conclusões finais da Promotoria Anticorrupção a esse respeito. Mas sem dúvida, volto a reiterar. Se Aldama está arriscando a própria vida, se Aldama também está colocando em risco sua situação judicial, é para que a verdade venha à tona e para desmantelar uma quadrilha criminosa organizada que possa supostamente envolver o presidente do governo, Pedro Sanches, e o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero. Eu acho que está mais do que justificado que Aldama seja absolvido em seus processos judiciais. Não sei se vocês concordam comigo, e é justamente isso que está sendo dito aqui no Medidas Cautelares. Por favor, deixem a opinião de vocês. O que acham? Aldama merece isso? Aldama deve ser completamente absolvido em todos os seus processos judiciais, se entregar esse envelope e conseguir derrubar Zapatero e Sanches? A suposta corrupção de Sanches e Zapatero. Deixem suas opiniões, vocês sabem que eu valorizo muito.
E vocês já sabem que podem se tornar sócios, como os escolhidos, por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos, por menos de 7 euros por mês. E a forma de colaborar com essa grande comunidade, com esse canal que todos vocês e eu formamos juntos. Além disso, vocês também podem colaborar via Bizum no número 62755637. Cada um com o que puder financeiramente. Todos sempre serão bem-vindos e muito obrigado a todos. E também vamos dedicar o programa de hoje ao nosso novo sócio J. Barrio, nosso novo sócio como os escolhidos. O programa de hoje é para você. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todos, porque a informação é poder. Até breve!